mais um desdobramento importantíssimo agora do caso Marielle, notícia trazida pelo jornal O Globo que foi confirmada por outros veículos de imprensa. Pois bem, faz mais ou menos um ano eu fiz um vídeo aqui explicando que tem uma maneira dos investigadores conseguirem rapidamente saber quem é o mandante e quem era o terceiro integrante no carro dos assassinos da Marielle. Essa maneira passava pelo Google, né? Por quê? Porque os investigadores pediram para a empresa americana Google que enviassem dados de todas as pessoas que pesquisaram pelo nome da Marielle e algumas outras palavras-chave que os investigadores deixaram ali, como, por exemplo, o endereço do local onde ela estava reunida um pouco antes de ser assassinada, como, por exemplo, a agenda da Marielle e outras coisas ligadas a ela. Ok. Também os investigadores pediram para o Google enviar todas as pessoas, dados de todas as pessoas e celulares que estavam no local onde a Marielle foi morta e também em um outro local, onde os investigadores acreditam que estava o mandante do crime, que até hoje não dizem quem é esse suspeito. Ok, o que acontece é o seguinte, a Google simplesmente falou que não. O Google falou, não vamos fazer isso. E aí, isso foi para a justiça. Depois de 2 instâncias, a justiça decidiu que o Google tem que mandar esses dados. Ok, então começou uma negociação entre a Google americana, veja bem, não é a filial do Google no Brasil, sim americana, com os investigadores. Por quê? Porque o Google falou, olha, aqui nos Estados Unidos os dados estão aqui, a gente não tem obrigação nenhuma de enviar para o Brasil, não importa se tem ordem judicial lá no Brasil. Os dados estão aqui e a gente está sob as leis dos Estados Unidos. Aí ficou aquela, opa, peraí, vão mandar ou não vão mandar? Acontece o seguinte, semana passada, todos os investigadores do caso renunciaram ao caso Marielle. E eles fizeram isso menos de 48 horas depois da remessa do Google chegar ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Chegou ao Ministério Público, o Google enviou os dados finalmente. Foi uma longa negociação, não sabemos aí também qual era a motivação aí dos investigadores, porque parece um caso que 5 anos sem solução, parece que os investigadores também não estavam lá muito motivados para tentar, ou talvez seja o fato de que a investigação tenha parado mesmo. Saberemos assim que o caso for federalizado, viu? Aí todas as falhas da investigação serão reveladas. Vamos lembrar que quem provavelmente vai ser o responsável por esse caso, o novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, nomeado pelo Flávio Dino essa semana, é o delegado Leandro Almada, que é o terror do Bolsonaro e do bolsonarismo, porque ele já provou que, nesse caso, tinha uma quadrilha de milicianos que estava interferindo na investigação, ou seja, uma investigação que teve interferência. Depois disso, esse delegado foi retirado de tudo quanto é investigação que envolve o crime. Agora ele é o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e ele provavelmente é quem vai escolher o delegado e quem vai ajudar a chefiar de perto essa investigação quando for federalizada. Então, temos aí, agora, provas que chegaram que podem dizer quem é o mandante. Eu vou te explicar por que é tão importante. E olha, coisa desse ano. Engraçado, né? Coincidência ou não, foi só o Lula assumir que o caso começou a andar. Você percebeu isso? O caso não andava porque até então o presidente da República era o Bolsonaro, com o ministro criminoso dele, Sérgio Moro. Depois foram passando outros ministros criminosos chefiando a Polícia Federal. E no Rio de Janeiro tá tudo aparelhado pelo Cláudio Castro. Só andou o caso um pouquinho quando o governador ainda era o Witzel. Depois parou completamente. É isso. Agora o Lula é presidente. Olha, imagina se o Freixo tivesse ganho o governo do Rio de Janeiro. É que o caso andava assim, rápido, né? Não precisava nem federalizar. Mas com o Lula já na presidência, daqui anda, coincidência ou não, tá andando. O que acontece é o seguinte, os investigadores tiveram que mudar muito o pedido que foi feito ao Google. Tinham pedido o seguinte, e eu vou te explicar por que o Google falou não. Pediram o seguinte, queremos os dados de todos os celulares que estavam aqui, na rua exatamente onde a Marielle morreu, naquele horário. Você talvez não saiba, eu expliquei aqui em vários vídeos sobre o assunto, quando você tem um celular, nem sei onde está meu celular, acho que já não está mais aqui, quando você tem um celular, se o seu celular for do Android, ou se for um iPhone, não importa, o Google, se for iPhone, a Apple, tem dados da sua geolocalização. Tudo que você faz, o Google sabe onde você foi, quanto tempo você ficou lá, quando você saiu. Você deve ver, às vezes, no Google Maps, se você usa, que às vezes ele fala, você esteve no bar tal, no restaurante tal, na igreja, não sei o que lá, avalie este local, quantas estrelas. Eles te dão sugestões de locais onde você estava. Por quê? Porque o Google sabe que você estava lá. Inclusive no Google Maps tem uma ferramenta bem legal, se você ficar pulsando ali,
que você consegue ver onde você estava em qualquer dia. Por exemplo, eu consigo saber onde eu estava no dia 16 de fevereiro de 2015. Aparece ali, ó, saiu daqui, foi para lá, fez esse trajeto, assim, assim, assado. Dá para ver tudo no Google. Eles sabem de tudo. E aí, pediram, ó, queremos saber quem estava aqui. E uma das linhas de investigações indica que tem um suspeito a ser mandante que também estava num local próximo. Eles querem cruzar esses dados para mostrar que eles realmente se encontraram e que o mandante estava no local onde eles acham que estava. E aí eles querem saber quem era a terceira pessoa no carro, que não é muito difícil, porque se no seu celular tem absolutamente tudo, e vamos lembrar, esses criminosos, quando vão cometer os crimes, isso já foi provado várias vezes, eles acabam levando o celular, porque olha, eles têm uma certeza tão grande de que eles vão ficar impunes, a impunidade para eles é tão certa que eles não estão nem aí. E aí o que acontece? Provando que é a terceira pessoa no carro e quem é um provante, a investigação, e quem é o mandante, a investigação acaba. Também pediram dados de todo mundo que pesquisou nos dias anteriores, algumas semanas antes, o nome da Marielle, o endereço de onde ela estava, o nome do local onde ela estava antes, pessoas que iam se reunir com ela, a agenda da Marielle e outros termos ligados à Marielle. O que o Google fez? O Google falou, não vamos entregar nenhum desses dados. Você fala, pô, Thiago, por que não vai entregar os dados para uma investigação de um crime tão famoso? Não vai entregar os dados? É o seguinte, o Google alega privacidade dos seus usuários. É o seguinte, segundo o Google, é assim, imagina se cada delegado de polícia civil, tem vários no Brasil, imagina no mundo inteiro, falar, olha, eu quero a localização de todo mundo que esteve aqui no local tal, hein? Me dá aqui, Google. Google, você jamais vai ter privacidade sobre onde você estava. Porque imagina se tem uma empresa que sabe onde você estava todos os dias, porque, desde que você tenha levado o celular, obviamente. Imagina, esses dados podem ser acessados hoje, amanhã ou depois de amanhã por qualquer policial em qualquer parte do mundo. Então o Google fala, não. Se você pedir dados do cidadão específico numa investigação, nós podemos fornecer, depois de decisão judicial, obviamente, os dados do cidadão específico, o sigilo, quebrar os sigilos telemáticos dele. Coisa que, por exemplo, o Alexandre de Moraes faz com vários bolsonaristas, já fez com vários deles, que é quebrar os sigilos telemáticos para saber quem se encontrou com quem lá na organização terrorista dos atos do dia 8 de janeiro. Ok. Mas, se você fizer um pedido que é mais abrangente, ou seja, um pedido que não tem muito ali, ó, quero desse, como por exemplo, ó, quero todo mundo que estava aqui. Não. O Google não fornece porque pessoas que não são suspeitas terão seus dados expostos ali. Se você pedir, olha, eu quero todas as buscas de fulano, como por exemplo, pediram todas as buscas do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que são os dois assassinos da Marielle que já estão presos. O Google fornece. E aí forneceu vários dados, eles pesquisaram pelo endereço de onde ela estava, pela agenda dela e tudo mais. São exatamente de acordo com essas pesquisas que fizeram esses dois assassinos que o Ministério Público e a polícia querem saber todo mundo que pesquisou aquilo. Porque se os dois assassinos fizeram mais ou menos as mesmas pesquisas, provavelmente o terceiro integrante do carro também fez pesquisas parecidas sobre o nome da Marielle pouco antes da morte dela. Então querem saber todo mundo que pesquisou o nome da Marielle. O Google novamente fala, peraí, você não pode perguntar a todo mundo que pesquisa um termo. Porque, de novo, eu vou te fornecer dados de pessoas que não são suspeitas, que não são criminosas, que não fizeram absolutamente nada. Ali no meio pode estar um criminoso? Pode, mas eu vou quebrar a privacidade de dezenas, centenas, talvez milhares de usuários por uma coisa que, imagina se todo delegado pedir uma coisa assim. Então essa é a posição do Google. Concorde você ou não, concorde eu ou não. No caso eu vou falar, num caso como a Marielle, discordo que não é um caso comum. Não é um caso assim, isso não abre um precedente para qualquer delegado poder pedir dados amplos do Google. Não, é um caso de repercussão mundial. E um caso que está paralisado faz 5 anos, ninguém sabe quem é o assassino. É isso. Então, exatamente por ser um caso de repercussão mundial, o Google, depois de muita negociação, os investigadores tiveram que tirar vários termos que eles queriam que estivessem nessa lista, eles tiveram que tirar, ou seja, o Google fez um trabalho mais difícil, e tiveram que reduzir o perímetro, ou seja, a área onde eles queriam saber, ó, todo mundo que estava aqui no horário tal, até o horário tal, eu quero os dados. Tiveram que colocar uma área menor, ou seja, delimitar uma área menor. E os dados foram enviados e chegaram agora ao Ministério Público do Rio de Janeiro,
Só que, menos de 2 dias depois de chegar, a equipe foi completamente dissolvida. Uai, seu app de vídeos curtos.